Já estamos de volta e olha, vamos continuar nesse assunto aqui hoje, falando de alegria, de como o riso é bom, falando da fé, principalmente aí na cura da saúde, e agora vamos falar de saúde com o Dr. Eduardo Benedetti, que já esteve aqui nesse palco, e o assunto é sério. Câncer de cólon ou câncer de intestino, é isso, doutor? Exato. Queria pedir para o senhor começar explicando para a gente o que é exatamente, doutor. O câncer de cólon ou câncer de intestino já é um estágio avançado, né, de uma neoplasia, normalmente maligna. A gente tem alguns subtipos. O mais comum no nosso meio se chama adenocarcinoma de cólon. 90% a 95% dos cânceres de intestino são adenocarcinomas de cólon. Mas o mais importante nesse contexto é que a gente pode encontrar esse câncer em diversos estágios. Então, vale muito a pena a gente fazer uma prevenção, fazer os exames de rotina, seja um exame de sangue oculto nas fezes, que pode ser feito, deve ser feito anualmente a partir dos 50 anos. A colonoscopia, que é o nosso principal exame de prevenção e de diagnóstico do câncer de cólon, câncer de reto, tá, que deve ser feito a cada 5 anos, a partir dos 50 anos de idade. Então, eu acho que a prevenção é a chave do tratamento do câncer, né? Do diagnóstico e do tratamento do câncer. Doutor, o senhor cita que é necessário fazer esse exame, principalmente após os 50 anos. Então, eu te pergunto, ele não é um câncer assim que acontece mais por hereditário, é a partir dos 50, acomete mais homens ou mulheres? O que são as causas? Quais são as causas do câncer? O acometimento entre os sexos masculino e feminino é muito próximo, tá? Uma discreta aumento no sexo feminino em relação ao masculino, mas é quase insignificante. Em relação ao que a gente tem o fator genético, o que a gente tem na literatura hoje em dia é que o fator genético realmente é o principal fator de risco para o câncer. Mas isso a gente não consegue modificar. Existem testes, inclusive testes genéticos super avançados hoje em dia, que a gente consegue fazer um screening, observar uma tendência maior ao desenvolvimento do câncer hoje em dia, tá? Mas segundo a Organização Mundial de Saúde, a profilaxia é a partir dos 50 anos, o screening que a gente chama desse câncer é a partir dos 50 anos, tá? Com a colonoscopia e o exame de sangue oculto nas fezes. Mas isso acontece, Fernanda, porque o câncer tem uma incidência maior a partir dos 50 anos. Não que seja proibido isso acontecer antes dos 50 anos, mas a gente sabe que tem uma tendência maior a isso se desenvolver a partir da 5ª década. Existem outros fatores de risco também para o desenvolvimento do câncer, que esses sim são fatores que a gente considera ambientais, que a gente pode intervir nisso e pode modificar o curso da doença. Então, sedentarismo, obesidade, consumo excessivo de álcool, tabagismo, a dieta está bem ligada com o câncer, então uma dieta rica em gorduras, com muita proteína animal, muita carne. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura de comer muita carne, tá? Uma dieta pobre em fibras. Então, esses são os fatores que a gente consegue modificar, tendo hábitos de vida mais saudáveis, com uma dieta regrada, atividade física regular, evitando cigarro, bebida alcoólica. Isso tudo ajuda bastante na prevenção do câncer. Doutor, quais são os sinais de alerta para quem está assistindo? Já teve na família, como o senhor citou aí, ou já está aí nessa fase acima dos 50 anos? Existe um sinal de alerta que eu falo assim, olha, acho que eu preciso procurar um especialista, tem alguma coisa errada comigo? Sim. O câncer cólon retal, ele tem diversos sintomas, é muito amplo a sintomatologia e às vezes um pouco inespecífica. Então, toda alteração intestinal, sangue nas fezes, muco nas fezes, quando
começa a ter alteração do hábito intestinal. Meu intestino funcionava regularmente, todo dia, agora estou com uma tendência a ser mais constipado, as fezes mais finas, ou fezes em fita, que a gente chama na linguagem técnica, diarreia, desconforto, dor abdominal, tá? Pacientes que têm doença inflamatória do intestino e começam a ter alguma alteração intestinal. Então, esses são os principais sintomas. E é aquilo, né, gente? Cada médico que senta aqui nesse palco, o Dr. Francisco sempre também enfatiza isso, que muitas vezes as pessoas não se preocupam com os hábitos alimentares ou mesmo com o sedentarismo hoje e falam, poxa, mas eu estou saudável, eu não tenho nada. Mas é porque o reflexo vem lá na frente, né, doutor? Exato. E isso no câncer cólon-retal é fundamental, porque quando a gente fala do câncer, da alteração da primeira célula até o desenvolvimento do câncer, então a gente começa a ter mutação de células que são erradas e vão formando pólipos, e depois esse pólipo se maligniza e se transforma num câncer. Esse período pode demorar um longo tempo, 5, 10 anos. Então, às vezes, a gente ignora esses sintomas, que são os sintomas simples. É só um desconfortozinho abdominal, é só uma alteração, só uma diarreia. E a gente vai deixando isso de lado, assim como os nossos hábitos de vida, o trabalho sempre em primeiro lugar, não cuida da dieta, do corpo. Isso tudo a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, repensar nossos conceitos, porque é importante. A vida é uma só, né, Lucy? Depois não dá para correr atrás do prejuízo, né? Com certeza, verdade. Doutor, agora para quem já foi diagnosticado com o câncer de cólon, enfim, de intestino, qual é o tratamento, doutor? Existe tratamento? Existe tratamento, existe cura para o câncer de intestino, tá? A medicina desenvolveu muito nas últimas décadas, tanto do ponto de vista técnico, cirúrgico, em tecnologia, com a cirurgia videolaparoscópica, cirurgia robótica, a quimioterapia. E o tratamento do câncer de cólon vai estar muito relacionado com a fase que a gente descobre ele. Então, a gente classifica o estadiamento do câncer de cólon e de reto da fase 1 à fase 4. O 1 é o câncer mais leve, vamos falar assim, mais brando, e o 4 é quando já tem metástase em outros órgãos. Então, a gente precisa, depende muito do estadiamento desse câncer. Quando a gente fala em cura, é só com a cirurgia, que na verdade é a remoção do câncer. Essa cirurgia, hoje em dia, na grande parte das vezes, pode ser feita por via laparoscópica. Olha só. Que são só aqueles furinhos, pequenas né? incisões, aqueles furinhos na pele, e depois uma incisão para retirada da peça cirúrgica da lesão do intestino. Isso pode ou não vir acompanhado da bolsinha, da colostomia, que a gente chama, ou ileostomia, que é, na verdade, um dos grandes mitos e um pavor dos pacientes. Verdade, as pessoas falam como se fosse um bicho de 7 cabeças mesmo, né? E não é nada disso, né? Existem, inclusive, associações dos pacientes colostomizados, todo um respaldo, pessoas especialistas nessa área para fazer todo o cuidado. E precisamos lembrar que, assim, às vezes essa bolsinha, essa colostomia, ela é transitória. Na grande parte das vezes, na maior parte das vezes, quando a gente precisa da colostomia, a gente consegue revertê-la num segundo momento. E isso, quando diagnosticado precocemente, quando o tumor normalmente não está obstruído, não está perfurado, a gente nem precisa da bolsinha. Não é só isso que depende da bolsinha, depende da localização da lesão no intestino, mas é um dos principais fatores aí que assusta a população em geral. Junto com a cirurgia, a gente tem a quimioterapia, que pode ser usada em diversas fases do tratamento, às vezes antes da própria cirurgia, que a gente chama de neoadjuvância, às vezes após a cirurgia, que é a adjuvância, às vezes não precisamos usar quando está muito no início. A radioterapia também pode ser usada em conjunto com a quimioterapia, sozinha, associada a cirurgias, e também antes e depois da cirurgia. E mais recentemente, eu acho que o maior avanço agora
é a cirurgia robótica. Ela ainda não está totalmente padronizada para o câncer coloretal, mas já tem uma tendência a gente fazer principalmente os tumores de reto, que é uma localização um pouco mais difícil, com o auxílio da robótica. Olha só a tecnologia aí, como eu sempre digo, a favor da medicina, né, doutor? Ou seja, o que você não pode fazer é ficar parado aí com medo do tratamento, de um pós-operatório, enfim, não pode se entregar, você tem que reagir sim, procurar um especialista, que, como o doutor disse aqui, não só tem tratamento, como existe a cura, né, doutor? E a cura chega até a 90%, 95%, dependendo da fase que a gente diagnostica a doença. O segredo, eu acho que é o que você falou, não se acomodar, né, Fernanda? Precisa, né? Precisa ir atrás, investigar, acreditar, ter fé, para a gente conseguir... Ter fé que vai se curar, ter fé que vai encontrar um bom profissional, assim como o doutor Eduardo, que está aqui do meu lado, e que tudo vai dar certo. Você não pode realmente se acomodar, deixar as coisas passarem. E muitas vezes também, né, doutor? Aquilo que para a gente às vezes é uma bobagem, já é um sintoma de alguma coisa, né? Com certeza. E é nessa bobagem que, se a gente procurar o especialista, que pode ser um cirurgião do aparelho digestivo, um oncologista, um coloproctologista, ele vai dar as diretrizes, vai avaliar, ver se precisa de algum exame, para a gente tentar fazer o diagnóstico o mais cedo possível. Eu não falei uma coisa importante, mas nesse caminho entre a primeira alteração da célula e ele virar um câncer, ele passa por um estágio que ele chama de pólipo. Se esse pólipo é retirado, ou uma lesão muito superficial, pequena, é retirada pela própria colonoscopia, às vezes isso já é a cura do câncer. Evita uma cirurgia, evita uma quimioterapia, então precisa ser investigado. Já resolve o mal ali, né? Resolve o problema ali. Então, gente, realmente não pode ficar acomodado. Doutor, quero te agradecer imensamente. É sempre um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Você vem aqui, elucida questões assim, eu acho que do cotidiano de muita gente, né? Muita gente fica às vezes sofrendo, fica triste, fica amargurado, tem vergonha de conversar, porque as pessoas têm isso ainda, né? Eu não sei porque às vezes as pessoas têm um problema em lidar com a doença, em falar eu estou doente, eu preciso de tratamento, enfim. Então, quero te agradecer, sei que sua agenda é corrida também, mas que você com muito carinho abre espaço e vem aqui conversar com todo mundo que acompanha a Profissão Mulher. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado pela oportunidade e é sempre um prazer estar aqui e poder ajudar o seu público, que eu acho que isso é importante. Muito obrigada. Rafael, obrigada mais uma vez por estar aqui. Vou me deliciar aí com o meu livro. Parabéns por essa paixão que você tem pela literatura. E olha, tenho certeza que quem ainda não leu o livro irá se apaixonar. Então, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigado e corram porque está quase esgotando a primeira edição. Ainda bem que eu já estou com o meu garantido. Então, obrigada, Rafael. Luci, querida, obrigada mais uma vez. Você que já é uma participante, eu diria, efetiva do Profissão Mulher, né? Obrigada, Fernanda. Eu acho que, para concluir o assunto fé, é o que o doutor falou. A fé diria, se não há vento, reme. É isso aí. Correr atrás que as coisas acontecem, tá vendo só? Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Fernanda. Conte sempre comigo aqui. Obrigada. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui, mas quero mandar um beijo especial aí pro pessoal da Aresta lá de Alphaville, que é quem me veste, pessoal do Best Hair de Alphaville também. Um beijo grande, porque sempre dá um talento aí para eu chegar aqui mais ajeitadinha para vocês. Um beijo também para os meninos aí da Full Produções, que é quem comandam a trilha sonora sempre aqui no nosso Profissão Mulher. Hoje eu vou ficando por aqui, mas não fique triste. Por quê? Porque amanhã eu tô aqui de volta, é claro. Eu não posso passar um dia sem essa troca de energia com vocês, Nosso programa vai chegando ao fim, mas fica triste não, porque o coração dessa loura aqui é de vocês, eu não abro mão disso nunca. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Break your legs, tell them break your legs, break your legs, don't even break your legs, break your legs, don't even break your legs, break your legs, now I mean bop, 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 bop.